Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim, hoje o salmista entoa os louvores a Deus pela obra magnífica da recriação, que é a ressurreição de Jesus. Momento ímpar na história, momento especialíssimo para o povo de Deus, porque é o momento em que o Senhor rompe todas as cadeias deste mundo e surge fulgurante e se apresenta como o Senhor da vida, como aquele que, assumindo a nossa condição, nos fez voltar à nossa condição primeira, da imortalidade que nossos primeiros pais haviam perdido. Meus irmãos, minhas irmãs, a ressurreição de Jesus causa uma ruptura na história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. A ressurreição de Jesus vai dividir a humanidade entre aqueles que permaneceram dormindo até a ressurreição dele e aqueles que ressuscitaram após a sua ressurreição. E a igreja dá graças a Deus, louva e bendiz o Pai na força do Espírito pela ressurreição do Filho. Minha gente, vamos entender um pouquinho. Vejam que o povo de Deus vivia um drama. O drama de esperar o Messias. O Messias prometido, o Filho da promessa. Esse Messias, ele vem conforme tinha sido prometido, nascido de uma virgem. Esse Messias que vem, ele não se apresenta como o Messias que João, o Batista, pregou. João pregava um Deus irado, duro, e Jesus vem como um cordeiro manso. Jesus prega a restauração do reino de Deus, é tido como um louco, como um lunático. Prega, devolve a dignidade a quem perdeu, anuncia o reino de Deus, mas opera muitos milagres. Milagres estupendos, que deixou muitas pessoas estupefatas de verem aquilo ali. Um cego que começou a enxergar, mas não é um desconhecido, um cego fajuta como a gente vê na televisão, não. Era um deles, alguém que eles conheciam e sabiam e tinham certeza que era cego a vida toda. Alguém que tinha mão seca, alguém que tinha uma hemorragia, alguém que era coxo, que agora começou a andar. E esses milagres todos que ali aconteceu, foi esse momento da história coroado pelo ressuscitamento da filha de Jairo, pelo ressuscitamento do próprio Lázaro, pelo ressuscitamento da filha da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim, o menino. Aquele mestre era manso, não abriu a boca em momento algum para se defender. Foi incompreendido
mas eles sabiam que ele fazia maravilhas, como nunca tinham visto. Ele foi incompreendido, mas causou um grande rebuliço no reino, porque fez coisas que o homem nunca tinha visto nenhum ser humano fazer. Só que ele foi condenado, foi ultrajado, chicoteado, cuspido, maltratado. E aquilo ali foi um escândalo para os apóstolos. Por quê? Um escândalo para aqueles seguidores, por quê? Por que tudo isso? Um escândalo no coração da bem-aventurada Virgem Maria. Por que meu filho tem que passar por isso? E chega ao extremo sendo condenado. Chega ao extremo sendo condenado e todo mundo contemplando, todo mundo vendo. Ele pendente no madeiro da cruz, ali sofrendo as dores por amor à humanidade. Veem que de um lado ainda não morreu, quebram as pernas. Veem que o outro do outro lado ainda não morreu, quebram as pernas também. Mas quando chegam nele, dizem assim: não precisamos quebrar nenhum osso dele, ele já está morto. Mas um cruel pega uma lança e enfia no lado, bora ver se está morto mesmo. E aí eles viram que de verdade aquele homem tinha morrido. Eles tinham visto ali, contemplado, que aquele homem estava morto, que os problemas acabaram. Os apóstolos estavam sem entender. Mesmo ele falando, o Filho do Homem vai morrer, vai ser condenado, vai sofrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Eles não compreendiam, minha gente, porque a morte causa uma desesperança tão grande na gente. Coração. José, ao ver o corpo do Senhor lá, vai e pede: deixa eu guardar esse corpo. José de Arimateia vai, guarda o corpo, sepulta em um túmulo que ele tinha preparado para ele mesmo. E agora, o que é que acontece? Os discípulos estão ali sem saber o que fazer, porque vocês já devem ter passado por isso, mas o pior da morte de alguém não é a gente ver o corpo ali, isso é até consolador. O pior é quando a gente sepulta no cemitério e a gente volta para casa, que fica aquele vazio e a gente diz: e agora? E a gente fica meio que sem norte assim. Os apóstolos estão neste momento. E agora? O que vai ser de nós? Estão sem norte, sem saber o que fazer, sem saber como iria acontecer. Só que uma pessoa inconformada vai lá, Maria Madalena. Ela vai no sepulcro ali,
Ela quer ver o seu mestre, o seu Senhor, o seu amado, aquele que a tratou com dignidade a vida toda. Porque, minha gente, olha, se é uma coisa que a gente guarda no coração, é quando a gente é bem tratado. Quando a gente é bem tratado por alguém. Quando alguém olha a nossa condição e zela da gente. Foi o que Jesus fez com Madalena. Enquanto a tradição dizia que muitos dela se aproveitaram, Jesus tratou aquela mulher com lisura, com dignidade, com amor, com capricho. E ela vai. Só que vejam o que é que acontece. Madalena se depara com um sepulcro vazio. E graças a Deus que o sepulcro estava ali vazio. Jesus não explicou, só falou que ressuscitaria. Talvez eles esperassem que o corpo de Jesus permanecesse lá e ele aparecesse de pé, não sabemos dizer. O que nós sabemos é que eles ali foram tomados por uma grandiosíssima surpresa. O túmulo está vazio. Olha, minha gente, até hoje, quem tem a oportunidade de ir a Jerusalém como eu tive, a gente vai visitar o Santo Sepulcro. E é engraçado porque a gente sabe que ele ressuscitou. E a gente vai lá ver uma pedra limpa, assim vazia, com uma bandeirinha em pé. E ali é a prova da ressurreição, o túmulo vazio. Só que vejam que coisa interessante. Maria Madalena não sabe o que fazer, vai até Pedro, vai até João. João é que narra o Evangelho. Ela vai até eles, diz o que aconteceu, eles saem em disparada, eles correm em disparada. E por incrível que pareça, Pedro é mais fraco que João para correr, porque é mais velho. Só que João respeita Pedro. João fica do lado de fora, só vê o lençol. Pedro chega e entra com tudo. E o outro depois entra. Primeiro Pedro. A hierarquia da igreja, o respeito por aquele que tem função de liderança ali. Vejam que a igreja já nasce católica. Olha o respeito aqui. Olha o respeito aqui de João por Pedro, pelo primeiro Papa. É ele quem tinha que amadurecer na fé e confirmar os irmãos. Era papel dele. E, de um modo todo digno, João diz assim: ele viu e acreditou. Acreditou nas palavras do Mestre, acreditou nas palavras de Jesus. Acreditou que ele ressuscitaria, não sabia como, mas acreditou. Vai acontecer ainda alguma coisa, não sabemos a hora. O que sabemos é que a história não chegou ao fim. Aquela ansiedade, aquela feliz expectativa, não sabemos. Só que vejam bem, aqui
é interessante a gente compreender uma coisa. Nós cremos que Jesus ressuscitou, porque a igreja nos diz. Nós cremos que Jesus ressuscitou, porque a tradição nos diz. E a grande prova da ressurreição, por incrível que pareça, não é o túmulo vazio. A grande prova da ressurreição é a atitude espetacular dos apóstolos pós-ressurreição. Por quê? Porque se na cruz eles tinham corrido, agora, depois da ressurreição, eles estão corajosos e saem a evangelizar. E como eu costumo dizer, por uma mentira, ninguém entrega a própria vida. É impossível entregar a vida por uma mentira. Embora o mundo diga que uma mentira contada 10 vezes se torna uma verdade, no cristianismo, uma mentira contada sempre será mentira. E o mais espetacular de tudo é que o Senhor prova os apóstolos em todos os momentos. A gente vai ver aparição por aparição nesse tempo da Páscoa, todas as aparições. E a gente vai ver também a expectativa deles. Agora com medo, eles estavam acuados dentro de casa, mataram ele, vão matar a gente também. Ele foi morto, vão nos matar. Só que impressionante, mas Jesus aparece a eles. A gente vai ver. Jesus aparece a eles com as portas fechadas do local onde estavam, com medo dos judeus, o texto santo diz. Só que agora eles vão ter que se redimir. Antes de Jesus aparecer a multidão, eles vão ter que ir lá e sair testemunhando, ele está vivo. Ou seja, dentro do cristianismo não pode existir covardia. Não. Vocês vão testemunhar, porque vocês foram covardes. E Jesus não aparece à multidão no primeiro momento. Depois é que Jesus vai se apresentar à multidão. Só que vejam bem, meus irmãos, a prova da ressurreição, para mim e para vocês, hoje, 21 séculos depois, não é o testemunho dos apóstolos, não é de modo algum sepulcro vazio. A prova que Cristo está vivo e reina soberano é a nossa relação com Ele. Veja na sua própria vida a ação do Deus vivo. Essa ação, essas graças, essas bênçãos, não é coisa de alguém morto, é coisa de alguém vivo. Nós cremos, porque a igreja nos disse, porque a Escritura nos fala, mas nós provamos para nós mesmos que Ele está vivo pela ação dEle nas nossas vidas. Como Deus age, como Deus não nos deixa sozinho, como Deus não nos abandona à sorte do mundo, está sempre conosco. Olha, eu dizia, por onde passei hoje celebrando as missas, quando morre alguém, as pessoas dizem assim, dizem não é? Fazem santinhos, aquele papelzinho lá, coloca a foto da pessoa, no fundo, muitas vezes uma nuvenzinha, né? Assim, é uma paisagem, a data de nascimento, a data da morte.
uma estrelinha para dizer o nascimento, uma cruz para dizer o dia da morte. E muitos eu já vi uma frase assim: eles não morreram, estão vivos no nosso coração. Quem morre está vivo no nosso coração. Veja, isso é tolice, viu? Quem morre está vivo para Deus. Não é a gente que faz quem morre viver, porque isso é uma heresia. Muitas vezes pensam que é a gente, para massagear o nosso ser, o nosso ego, que a gente precisa crer que fulano está vivo. Não! Nós cremos que está vivo porque de verdade vivo está. Nós cremos que está vivo porque de verdade vivo está. Independente de o homem crer ou não que Deus está vivo, Ele está vivo e reina soberano, e nós sentimos a sua presença. E por que nós sentimos a presença dEle? Porque Ele age, porque Ele não nos abandona, e nós o encontramos todos os domingos ao partir o pão. Vejam que apesar das nossas misérias, dos nossos pecados, que apesar das nossas limitações, da nossa mesquinhez, da nossa falta de compromisso, Deus, nosso Senhor, continua a agir. Está vivo, ressuscitado. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a ressurreição é real. A gente não vem aqui com o saudosismo de um homem que morreu. Não. A gente vem aqui contemplar e receber sacramentalmente o corpo ressuscitado do Senhor. O nosso bom Deus, que tanto nos ama. A gente vem aqui receber o corpo ressuscitado de Cristo, a força da igreja. Padre, e por que a igreja crê nisso? Vocês vão ver. De hoje a 15 dias, a igreja vai... De hoje a 15 dias, a igreja vai colocar o evangelho dos discípulos de Emaús. O momento em que ele ressuscitado se apresenta àqueles discípulos, catequiza, parte o pão, eles entendem, os olhos deles se abrem e ele some. E o que é que fica? A Eucaristia. De lá para cá, fisicamente ele não apareceu mais, mas sacramentalmente está presente sempre aqui no altar, sempre aqui na igreja. É o que nós temos, é o que Ele deixou, para nos alimentar, para nos robustecer, para nos sustentar, para nos curar. E para quê? Para que o céu, um dia, a gente possa chegar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos abençoe, que aumente cada vez mais a nossa fé e que nós assim possamos sempre render graças a Deus por tudo de bom que Ele nos fez, que Ele nos faz, por sua santa proteção, apesar da mesquinhez do nosso coração. Vamos pedir a Deus que nesses 50 dias da nesses 50 dias da Páscoa que estamos iniciando, nós possamos compreender o mistério da paixão de Jesus. Eu queria pedir uma coisa a vocês. A igreja comemora a ressurreição de Jesus 8 dias, como se fosse o único dia de festa.
É solenidade por 8 dias. Eu queria pedir a vocês assim: peguem uma boa pregação a respeito da ressurreição ao longo desses 8 dias. Pegue uma pregação e escute, todo dia uma, faça um propósito. Seja se estiver viajando para algum lugar no carro, seja dentro de casa a fazer as tarefas, seja no trabalho, se for um trabalho tranquilo, que dê para escutar. Mas escute, pode ser uma pregação minha dos anos anteriores, pode ser uma pregação de outro sacerdote, de um bispo, mas busquem viver esse tempo da ressurreição. A ressurreição para nós é a grande dádiva, é o grande presente dos céus, e não existe dádiva ou presente maior do que a ressurreição de Cristo, que nos deu a vida, que nos devolveu a vida que nós havíamos perdido. Que o Senhor, o bom Deus, nos ilumine para que nós possamos cada vez mais crer na ressurreição de Jesus como uma realidade latente, onde também nós haveremos de um dia passar. Vamos ficar de pé.